Será que existem diferentes raças humanas? Certamente, você já escutou falar em raças humanas. Raça negra, raça branca, raça amarela são exemplos comuns no nosso dia a dia. Estes termos têm uma origem social complexa e neste vídeo vamos refletir um pouco sobre eles desde a perspectiva da biologia humana. Em primeiro lugar, o que é raça? Na biologia, classificamos os seres vivos conforme as suas características, em agrupamentos que nos ajudam a organizar a complexidade da vida na Terra. Certamente, você deve se lembrar das aulas de biologia na escola, nas quais aprendeu sobre reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Nós, seres humanos, possuímos a nossa própria classificação. Nosso reino é o Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Primatas, família Hominoide, gênero Homo e espécie Sapiens. Mas esta classificação pode ser ainda pormenorizada, com subclassificações dentro de cada um destes grupos. Surgem aí termos como subfilo, subclasse, subordem, infraordem, superfamília, subfamília e tribo. Em outras palavras, a classificação, cujo nome técnico é taxonomia, agrupa os organismos vivos. E esse agrupamento segue uma lógica evolutiva, ou seja, a premissa básica que rege a criação desses grupos taxonômicos está associada à relação de parentesco entre eles. Voltemos ao exemplo humano. Os humanos fazem parte da ordem dos primatas. Neste grupo existem diversas espécies. E para melhor organizar os primatas, podemos separá-los em famílias. Na superfamília Hominoide, por exemplo, estão agrupados os grandes símios asiáticos, como o orangotango, e também pequenos símios como o gibão. Além disso, os grandes símios africanos, como os chimpanzés, os bonobos e os gorilas, além, é claro, dos seres humanos. Esses organismos são mais aparentados entre si do que entre os demais primatas existentes. Esses grupos estão organizados em seus gêneros e espécies, como o Pan troglodytes, o Pan paniscus, o gorila e o Homo sapiens. Cada um destes com uma longa história evolutiva e com parentes que podem ser encontrados no registro fóssil, mas que já não existem mais. Esses organismos podem ainda ser agrupados em tribos. Por exemplo, no nosso caso, na tribo Hominine estão apenas os seres humanos e seus ancestrais evolutivos diretamente relacionados, tais como os Sahelanthropus, o Ardipithecus e o Australopithecus. Estes são grupos que estão em gêneros diferentes do nosso, mas dentro do nosso mesmo gênero ainda temos como exemplo o Homo erectus, o recentemente descoberto Homo naledi e, por exemplo, o famoso Homo neanderthalensis. Todos classificados em espécies diferentes da nossa, a espécie Sapiens. Ocorre que mesmo dentro de uma determinada espécie ainda podemos ter subdivisões, criando, por exemplo, a categoria de subespécies, que muitas vezes é referida como raça. Portanto, em biologia, o termo raça faz referência a uma subdivisão de uma espécie. E apesar dessa subdivisão existir em alguns grupos taxonômicos, ela não é aplicável à espécie humana. Vamos entender as razões. O gênero Homo, nosso gênero, possui 2 milhões de anos de existência, enquanto a espécie Sapiens possui entre 200 a 300 mil anos de idade. Isso é, os mais antigos esqueletos já identificados como sendo da nossa espécie foram datados com aproximadamente esta idade. 200 mil anos é um curto período dentro do contexto da história evolutiva, e de fato, nós somos uma espécie muito nova. Além disso, existem fortes evidências de que antes do grupo de Homo sapiens que deixou a África e deu origem a todas as populações humanas atuais ter migrado para fora daquele continente, eventos ecológicos drásticos levaram a uma redução muito significativa no tamanho populacional. Um desses eventos pode ter sido a erupção do vulcão Toba na ilha de Sumatra 70 mil anos atrás.
Esse evento teria causado um inverno vulcânico que teria trazido mudanças climáticas intensas durante milhares de anos. E algumas estimativas apontam que, como consequência, a população humana teria reduzido para aproximadamente apenas 10 mil indivíduos. Note bem, sempre que um evento reduz de maneira drástica o tamanho populacional, ele também reduz a variabilidade biológica, pelo simples fato de eliminar grande parte dos indivíduos vivos e impedir então que as suas particularidades biológicas possam ser transmitidas adiante nas gerações seguintes. E, portanto, somos uma espécie nova cuja população original era pequena. Estes são dois fatos que limitam a amplitude da variabilidade biológica que uma população pode desenvolver em um determinado intervalo de tempo. Para fins de comparação, os dados genéticos mostram que, entre nós e os chimpanzés, nossos parentes primatas mais próximos, a diferença genética é da ordem de aproximadamente 1%. Já entre quaisquer dois humanos do planeta amostrados aleatoriamente, a diferença genética é da ordem de 0,1%. Portanto, seríamos 99,99% similares. Ou seja, existe sim diferença biológica entre os humanos, mas ela é muito pequena. E além disso, essa diferença está organizada geograficamente, com base na distância entre os grupos humanos. Em outras palavras, uma parte da diversidade biológica humana deixou a África nas primeiras migrações. Uma parte deste subconjunto ocupou o Oriente Médio, outra parte a Europa, a Oceania, a Ásia e, finalmente, as Américas. Ou seja, quanto mais distantes geograficamente entre si, mais distantes biologicamente as populações são. Curiosamente, e corroborando essa informação, toda a diversidade biológica humana existente fora da África é apenas uma pequena fração da diversidade encontrada dentro daquele continente. De fato, a África é a região que abriga a maior diversidade genética do planeta. Uma importante informação adicional é que a variabilidade biológica humana está compartimentalizada dentro das populações e não entre as populações. Ou seja, dentro de uma mesma população existe mais variabilidade entre os indivíduos do que existe variabilidade quando comparamos as médias de duas populações entre si. Para fins de mais uma comparação, vejamos os chimpanzés. Eles constituem um grupo africano que habita uma área bem delimitada no continente. Apesar de terem uma população muito menor que a nossa e ocupar um território muito pequeno, a diferença genética entre chimpanzés de diferentes populações é maior que a diferença entre dois humanos de diferentes populações. Porém, apesar do conceito biológico de raças humanas não encontrar base científica para sua aplicação, a ideia de que a humanidade está dividida em raças ganhou notoriedade e se dissipou nos últimos séculos. Uma consequência é que essa ideia passou a subsidiar horrendas tentativas de hierarquizar as supostas raças humanas, construindo narrativas de que alguns grupos seriam biologicamente superiores ou que alguns grupos seriam mais evoluídos do que outros. É importante enfatizar aqui que tais narrativas são absolutamente desprovidas de qualquer evidência empírica e cabalmente antagônicas aos próprios princípios da evolução biológica darwiniana. Lembre-se, evolução não tem nenhuma relação com o surgimento de organismos superiores ou inferiores. A sua premissa básica, de maneira simplificada, é de que os organismos têm variação e esta variação é herdável. Variações que possam afetar o sucesso na procriação em um determinado ambiente terão maior possibilidade de transmissão às próximas gerações. Portanto, é um erro conceitual falar em organismos mais ou menos evoluídos. Uma outra observação importante é a de que, além de desprovida de suporte científico, as tentativas de classificação humana em raças são arbitrárias e variam no tempo e no espaço, conforme as crenças da sociedade. Note bem, nunca houve um consenso sobre o suposto número de raças em que a espécie humana deveria ser dividida. E em cada momento da história, em diferentes lugares do mundo, os critérios variaram de maneira aleatória. Por exemplo,
Indivíduos autodeclarados brancos no Brasil são frequentemente identificados como negros nos Estados Unidos. Contudo, o conceito social de raça penetra na biologia. Apesar de não ter fundamentação biológica, o conceito socialmente construído de raças humanas desencadeia profundos efeitos biológicos. Ou seja, existe uma implicação biosocial. Os seres humanos, desde seu genoma, passando pelas células, pelos órgãos, pelos sistemas fisiológicos, são organismos que habitam um ambiente ecológico complexo. Experimentam a vida enquanto indivíduos, enquanto sociedade, dentro de um contexto físico com uma estrutura cultural complexa que interagem com a política econômica e com a ecologia global. Todos esses níveis estão em alguma medida integrados e afetam uns aos outros desde a gestação, passando pela infância, adolescência, a vida adulta até a velhice. Hoje sabemos, por exemplo, que alterações na funcionalidade e não na sequência do material genético, que podem ocorrer durante a gestação ou durante o ciclo de vida do organismo, modulam a nossa biologia na vida adulta. São as chamadas mudanças epigenéticas, que são herdáveis, isto é, podem ser passadas para gerações posteriores. Crianças com baixo peso ao nascer, por exemplo, têm um maior risco de desenvolver obesidade e doenças cardíacas quando adultas. O estresse e a exposição a doenças infecciosas afetam o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. As doenças crônicas relacionadas a toda uma vida de alimentação de baixo custo e nutricionalmente pobre causam morbidade, eleva o custo de vida e reduz a capacidade de trabalho. Portanto, em uma sociedade racializada, as pessoas são excluídas e discriminadas por supostamente pertencerem a um determinado grupo biológico. E desse modo, apesar da absoluta inexistência de fundamentos objetivos para a classificação da espécie humana em subespécies, que é o termo técnico para a raça, é evidente que a raça está presente na realidade da vida diária como uma ideia, uma suposição, um conceito socialmente construído. Raça, portanto, atua como um fenômeno biosocial que afeta o organismo humano de modo implacável, modulando a biologia desde a gestação até a morte. Mas se não existem raças humanas para a biologia, como podemos explicar a magnífica diversidade biológica que vemos em nossa espécie? Se você está interessado em entender as origens da variação na cor da pele, assista este vídeo cujo link está aparecendo na tela. Em outros vídeos, falaremos de outros traços fenotípicos, como a variação na estatura, na forma do corpo, na forma dos membros, na forma dos olhos e até na forma do nariz. Enfim, somos uma espécie única, indivisível biologicamente. Nossa variabilidade biológica é fruto de nossa história evolutiva e celebra uma característica singular humana: a diversidade na unidade.